Senhor, a ti clamo, escuta-me, atende a voz da minha oração. Quando a ti clamar, escuta-me, Senhor. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de catequese ortodoxa, que ficará disponível aqui no YouTube. Nossas catequeses, nossas aulas catequéticas ficarão aqui disponíveis no YouTube, tanto para os nossos catecúmenos de nossas missões, como para os buscadores da fé ortodoxa aqui no YouTube, para que possam compreender e saber e conhecer a fé que estão buscando. Então, no tema da aula de hoje, nós trazemos a seguinte questão: as religiões e o cristianismo. As religiões e o cristianismo ortodoxo. Então, existem muitas religiões e existe o cristianismo. Pelas palavras de um famoso sacerdote ortodoxo, Padre John Romanides, que diz o seguinte: as religiões são a doença e a ortodoxia é a cura. Como compreender essas palavras que aparentemente são duras para as pessoas de hoje? Então, fique aqui conosco e vamos compreender exatamente o que essas palavras significam e o quão é importante nós compreendermos o que são as religiões e o que é o cristianismo. Peço de antemão que, por favor, se você deseja acompanhar e conhecer a fé da Igreja e as nossas missões, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e esteja nos ajudando, compartilhando nosso conteúdo nas suas redes sociais, para que esse conteúdo chegue a mais buscadores da fé, a mais buscadores da ortodoxia. Então, tendo dito isso, vamos para o tema. Deus criou os homens não apenas para existir, mas para existir em comunhão com Ele, como participantes de sua natureza. Não apenas uma comunhão, não apenas uma amizade, mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem não fosse apenas amigo e amado de Deus, mas que para que o homem seja participante pela graça da natureza divina. Assim nos ensinam os santos e teófilos padres, portadores de Deus. O homem foi criado não apenas para relacionar-se com Deus, mas para participar. Mais do que participar, mais do que uma comunhão, ser participante da natureza divina, pela graça do próprio Deus. Mas houve a queda do homem, como todos nós sabemos, nossos primeiros pais caíram nas tentações e tornaram-se mortais. A imagem e semelhança de Deus tornou-se obscurecida neles e em toda a humanidade. Apesar disso, o desejo e a busca do homem por Deus continua incessante, pois no coração do homem existe um desejo eterno, o desejo pelo eterno, o desejo por Deus, pela relação com Deus. Então, faz parte da natureza humana, ainda que doente por conta da queda e do pecado, faz parte da natureza humana buscar a Deus. Porém, diferente de quando criado, quando tinha seu espírito voltado para Deus,
agora com um espírito voltado para a matéria, obscurecido, o homem busca relacionar-se com Deus não a partir de Deus, mas a partir de suas próprias paixões. E o que são as religiões do mundo, senão o reflexo das paixões humanas divinizados? Então, nós temos vários tipos de religiões que existem. Nós temos as religiões monoteístas, como o islamismo e judaísmo, que acreditam num único Deus. Nós temos religiões panteístas, como o budismo e o islamismo, que acreditam num universo divino, né? Uma matéria divina, né? Adoram as estrelas, os céus, os animais, o próprio ser humano e tudo que existe como Deus, né? Uma divindade passiva, porém existente. E por fim, nós temos as religiões politeístas, que são religiões onde existem vários e vários deuses. A exemplo, nós temos as antigas religiões gregas, com vários e vários deuses, tão conhecidos por nós popularmente: Zeus, Hades e tantos deuses do panteão grego, né? Semideuses como Hércules, Perseu e etc. Também temos os deuses romanos, como Júpiter e etc. Há os deuses nórdicos, né, famosos por conta da Marvel hoje em dia, Odin, Thor, Loki. Existem também politeístas indígenas, religiões politeístas indígenas também com vários deuses, os vários e vários deuses egípcios como Horus, etc. Então, existem esses três tipos de religiões: monoteístas, panteístas e politeístas, né? As que creem em um único Deus, as que creem em vários deuses. Então, observando a existência de todas essas religiões, nós vemos que elas nascem a partir do próprio homem e a partir das paixões humanas. Se nós olharmos, por exemplo, nas religiões politeístas, onde existem vários deuses, existe Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus do amor, Deus disso, Deus daquilo, Deus da colheita, e por aí vai. E todas essas religiões se repetem, parecem-se ser, muitas vezes, os mesmos deuses, os mesmos falsos deuses, porém com nomes diferentes. E a explicação para isso é só uma, porque todas essas religiões politeístas partem do mesmo princípio, da necessidade do homem de estar em conexão com Deus. Porém, uma conexão doente, diferente de nosso estado inicial em comunhão com Deus e voltados para Deus e feitos à sua imagem e semelhança, o homem doente e caído cria religiões à semelhança e à imagem de suas próprias paixões. Como não enxergar isso nos deuses politeístas, que são passionais, que ora estão irados, ora estão excitados com a beleza
dos seres humanos e vêm até a Terra ter relações com as humanas e esse tipo de coisa, que se embriagam, que caem, que vacilam, né? Deuses esses que são a imagem e semelhança das paixões humanas, das paixões doentes do homem, das paixões demoníacas. O Senhor diz nas Sagradas Escrituras que os falsos deuses são demônios, e de fato os são. Por isso que em todas as religiões politeístas só se faz trocar o nome. Porém, você tem os mesmos deuses pagãos, os mesmos demônios, que são a imagem e semelhança das paixões, do doente, daquilo que existe de pior no ser humano obscurecido. Então, essas religiões que são o esforço do homem em alcançar a Deus, parte do homem, mais do que partir do homem, partem da paixão humana, dos vícios humanos, dos tormentos humanos. Da mesma forma, o panteísmo que adora as coisas criadas, como se fossem Deus. Adoram a matéria, sem o Criador. Adoram tudo o que existe. Porém, o Criador não conhecem. Não conhecem a pessoa de Deus. Temos também o exemplo do islamismo, que é fruto das profecias, dos escritos e das ações de Maomé, que contam que Maomé foi ensinado e instruído pelo próprio arcanjo São Gabriel, né? Foi revelado as coisas a ele por São Gabriel. Porém, como bem dizem os santos padres, como São Paulo, São João Damasceno, ainda que um anjo de Deus vos ensine um evangelho diferente, seja anátema. E isto é o islamismo, um evangelho diferente, ensinados pelo próprio demônio, pois o que apareceu a Maomé não foi São Gabriel, mas um demônio, e isso podemos constatar pelas consequências que tiveram essas aparições do pseudo-arcanjo Gabriel a Tomé. Aparições essas que causavam tormento, que causavam confusão e sofrimento ao profeta do islamismo. E isso são consequências conhecidas dos santos padres, são consequências das aparições demoníacas, dos tormentos demoníacos. Então nós vemos que o próprio islamismo, que é monoteístas, que se diz adorador de um único Deus, é na verdade uma revelação de demônios, um novo evangelho, aquilo que nos advertiu São Paulo. Ainda que um anjo do céu vos diga um evangelho diferente deste que vos já temos ensinado, seja anátema. E o islamismo é a revelação demoníaca a um homem cheio de paixões, cheio de vícios, que criou a sua religião com base naquelas aparições que o atormentaram. E o judaísmo? O judaísmo é o povo separado por Deus para a vinda do Messias. O povo que recebeu a lei de Deus como preparação para a vinda de Cristo, como preparação para a encarnação do Verbo, para a salvação dos homens. Deus escolheu um povo no meio de todos os povos, pela fidelidade de seu servo Abraão. E a partir deste povo, a quem ele entregou a sua lei, ele preparou os caminhos para que
na plenitude dos tempos, dentro daquele povo, uma Santíssima Virgem, Maria Santíssima, que teve gerações de homens e mulheres santos, como seu pai, São Joaquim, como sua mãe, Santa Ana, toda uma geração santificada e preparada para a vinda do Messias e para a salvação de toda a humanidade. O judaísmo, a antiga aliança, é a preparação para Cristo. O judaísmo hoje está esvaziado da graça de Deus, porque foi uma preparação para Cristo, mas Cristo veio. E aqueles judeus que ainda não o aceitam permanecem esperando um Messias, sendo que ele já veio. Então, chegamos nessa parte, concluindo que as religiões politeístas, né, são reflexo das paixões e dos vícios humanos, que as religiões panteístas é o homem adorando o criado sem o Criador, sem conhecer a pessoa do Criador. Nós concluímos que religiões monoteístas como o islamismo, que é um falso evangelho, uma falsa revelação de um homem, e o judaísmo, que foi o caminho, a preparação para o Messias, estas são as religiões. Porém, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é uma religião, mas é a participação na própria natureza divina. O cristianismo, diferente de todas as religiões, não parte a partir do esforço de um homem obscurecido para chegar a Deus. Não. Diferente de todas as outras religiões, no cristianismo, o próprio Deus se faz homem, o próprio Deus se revela, o próprio Deus ensina, o próprio Deus resgata o homem e vai buscar o homem até onde o homem foi, até na morte. No cristianismo, o próprio Deus se revela, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, se faz homem. E este homem, esse Deus encarnado, esse homem-Deus verdadeiro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, cura em sua pessoa a natureza humana e torna a humanidade participante da glória divina. E não apenas isso, não apenas salva os homens, mas ensina aos homens toda a verdade, pois ele é a verdade, o caminho e a vida. Esta é a grande diferença entre o cristianismo e as religiões, pois as religiões são o esforço do homem, são criação do homem para criar a deuses ou para buscar a Deus. Mas deuses que são imagem e semelhança dos vícios humanos. Já o cristianismo é o próprio Deus que se encarna, é o próprio Deus que se manifesta, que se revela e que ensina aos homens toda a verdade. Não só os ensina, mas restaura na natureza humana a imagem e semelhança de Cristo, Deus. Esta é a diferença entre as religiões e o cristianismo. Pois as religiões, por mais boas que pareçam ser, por mais elevadas que sejam as filosofias, elas não alcançam a Deus. Elas são apenas reflexo das paixões humanas, dos vícios humanos e da queda do homem.
Já o cristianismo e o verdadeiro cristianismo, o cristianismo ortodoxo, é o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado que se revela aos homens. A fé de Jesus Cristo não é um sistema filosófico, não é uma religião, mas é a revelação do próprio Deus que se encarnou e que se entregou aos homens, por amor aos homens, pela nossa salvação e redenção, para curar a nossa natureza, não apenas curá-la, mas elevá-la e glorificá-la, unida à natureza divina. Pois, como diz Santo Atanásio, Deus se fez homem para que o homem faça-se Deus, ou seja, participante da natureza divina, participante da glória divina, participante do corpo divino humano de Cristo. A nova e eterna aliança é fundada pelo próprio Jesus Cristo, o próprio Deus homem, sob o seu corpo e seu sangue. E isto é a igreja ortodoxa, o verdadeiro cristianismo, que é a participação pela graça no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É participar da fé que foi revelada pelo próprio Deus e não por meros homens viciados, apaixonados ou obscurecidos. Esta é a diferença das religiões e do cristianismo. Por isto, aquela frase inicial do padre John Romanides, que parece dura, mas é a mais pura realidade. As religiões são a doença e o cristianismo é a cura. A ortodoxia é a cura. Porque é no cristianismo que o próprio Deus se revela aos homens e que cura todas as enfermidades, todas as paixões e vícios humanos, que transfigura a natureza humana, que restaura no homem a imagem e semelhança de Deus, que restaura a comunhão entre Deus e os homens. Diferente das religiões que são obscurecidas, apaixonadas e viciadas, que erram o alvo, erram o Deus vivo e verdadeiro, pois não partem do Deus vivo e verdadeiro, mas partem do homem enquanto doente e caído e sem a comunhão com Deus. Mas não basta ter o nome de cristianismo. Como hoje existem várias denominações que se dizem cristãs. O único cristianismo e o cristianismo verdadeiro é o cristianismo ortodoxo, da única, una, santa, católica e apostólica igreja que é a igreja ortodoxa, a verdadeira igreja ortodoxa, o verdadeiro evangelho, a verdadeira ortodoxia. Pois as heresias que dominam todas essas denominações cristãs, as heresias e apostasias, seja no protestantismo, catolicismo romano, monofisitas, ecumenistas e tantos outros. As heresias são, novamente, a queda do homem que se afasta da verdade revelada pelo próprio Deus e que passa não a professar a fé revelada por Cristo e preservada pela Igreja, mas passa a modificar essa fé conforme as suas paixões e os seus vícios e a sua obscuridade, tal qual as religiões politeístas, panteístas e monoteístas.
as falsas igrejas, os falsos cristianismos, sejam eles quais forem, são o homem doente e obscurecido, subtraindo, acrescentando, remendando e rasgando a fé que foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, aqueles que se denominam cristãos e que rasgam a fé de nosso Senhor Jesus Cristo são mais doentes do que aqueles das falsas religiões. Pois os falsos cristãos conheceram o Deus revelado, porém, ao invés de preservar a revelação do próprio Deus, a modificaram conforme as suas paixões e os seus vícios e a sua obscuridade. Por isso que o pecado dos falsos cristãos é muito maior do que o pecado das falsas religiões. Tal qual como aqueles judeus que receberam o Cristo, mas não creram nele, também assim são os falsos cristãos e as falsas denominações heréticas que receberam a verdadeira revelação, mas a distorceram conforme os seus vícios, paixões e interesses mundanos e diabólicos. Então, esta é a diferença das religiões e do falso cristianismo para o cristianismo verdadeiro. E o único cristianismo, uno, santo, católico e apostólico, na santa e verdadeira Igreja Ortodoxa. Na Igreja, na ortodoxia da Igreja, os genuínos cristãos ortodoxos guardam não uma fé modificada e herética, não uma religião inventada a partir do homem, mas guardam a própria revelação feita pelo próprio Deus e participam não de heresias, mas participam do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e participam da natureza divina de Cristo, pela graça do Espírito Santo. Então, meus queridos, esta é a grande novidade a qual nós temos nesta primeira aula de catequese. As falsas religiões e os falsos cristianismos e os falsos enganos nos conduzem muitas vezes à perdição. Mas o verdadeiro cristianismo, o cristianismo, diferente de toda esta outra falsidade, não apenas nos leva a Deus, mas nos torna participantes da natureza divina, como ensinado pelos nossos santos e teóforos padres da Santa Fé e da Santa Igreja Ortodoxa, que é una, santa, católica e apostólica. Em um só Senhor, um só Deus que se revelou a nós. Por isso, nos alegremos de termos achegado a esta fé, de recebê-la e de participarmos dela. E tenhamos a caridade, tenhamos o amor e a bondade de rezar por aqueles que não participam desta fé, que não participam do corpo de Cristo, aqueles que estão no engano das falsas religiões e dos falsos cristianismos. A estes nós devemos orar com todo fervor, com todo amor no coração, pedir que o Senhor tenha misericórdia de todos estes que estão fora do seu corpo. Pedir que o Senhor conceda arrependimento e salvação
a essas pessoas, seja na vida ou na morte. Que o Senhor perdoe suas transgressões voluntárias e involuntárias. Que o Senhor perdoe sua falta de conhecimento. Que o Senhor perdoe porque a maioria não sabe o que faz, não sabe o que acredita, não conhece o verdadeiro Evangelho e o verdadeiro cristianismo. Por isso, não só rezemos para que o Senhor tenha misericórdia e tenha compaixão de todos, como rezado na Divina Liturgia, como rezado nos ofícios da Igreja, onde nós rezamos pela salvação de todos, também devemos pedir ao Senhor que fortaleça aos nossos sacerdotes, aos nossos bispos, padres, diáconos, e que o Senhor levante sempre e em todo momento faróis da Santa Fé e da Santa Ortodoxia que possam iluminar as pessoas e trazê-las à fé verdadeira, à verdadeira igreja, a Igreja Ortodoxa. Então, esta é a nossa primeira aula. Fiquemos atentos para as próximas aulas, que ocorrerão todos os finais de semana, ou no sábado, ou no domingo. E peçamos ao Senhor que abençoe nossa mente, nosso espírito, nosso coração, para que possamos compreender sua fé, buscar a sua fé, o seu corpo santo, e possamos, pela sua graça, obter o arrependimento e obter a misericórdia de Deus, participar dos seus santos mistérios e de forma fiel perseverar na única fé, una santa católica apostólica, a fé dos genuínos cristãos ortodoxos, guardada e preservada pelos padres de nossa igreja. O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos salve. E salve a todos aqueles que permanecem no erro, pela sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.